Eu vou conversar agora com o Roberto Carvalho, que é vice-presidente, aliás, é Roberto de Carvalho, não é isso, Roberto? Roberto de Carvalho. Perdão. Que é vice-presidente da Dynatrace América do Sul e é uma empresa que tem sistemas que o Roberto vai explicar corretamente e que eu já vou introduzir a pergunta para ele. Nesse mundo de internet das coisas, Internet of Packaging, Roberto, a gente pode ter o auxílio dos sistemas da Dynatrace para ajudar as empresas a fazer tanto a identificação e rastreamento dos produtos, como também os processos de autenticação, de legitimidade, experiência do cliente e a parte de sustentabilidade, né, que também é uma área que tem bastante impacto da Internet of Packaging. Esses sistemas precisam de um suporte, né, para saber se eles estão adequadamente funcionando. Isso está dentro da perspectiva da Dynatrace? Antes de mais nada, Edson, eu queria agradecer a oportunidade, de falar com você. Eu acompanho o seu canal há bastante tempo, né, a sua trajetória toda. Eu fico muito feliz que um jornalista consiga ter essa missão de compartilhar conteúdo, informação e casos com as comunidades, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. O Brasil é referência para uma série de coisas e eu acho que a gente é, sim, referência quando se fala de internet industrial das coisas, né? E eu fico feliz em ver um jornalista dedicado a cobrir esse tema, tá? Mas respondendo um pouco a sua pergunta, sem dúvida, a Dynatrace está inserida completamente no mundo da internet das coisas, o mundo industrial da internet das coisas, né, no sentido de mais automação do chão de fábrica, ou também do melhor engajamento dos clientes, que eu acho que são duas grandes vertentes que a gente vê hoje em dia, né? Claro que a gente pode falar aqui de melhor gestão de todo o supply chain, de um warehouse management, dos sistemas de logística, enfim. Mas o que tudo isso tem em comum, Edson, é que esses sistemas eles são dependentes de uma infraestrutura e muitas vezes são dependentes de até outros sistemas. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Complicada no sentido de gerenciar tudo isso, né? O mundo da internet, packaging, traz uma série de possibilidades, ninguém tem dúvida disso. Veio para ficar, ninguém tem dúvida disso. Agora, garantir que tudo isso funcione perfeitamente, eu acho que é o grande desafio, assim como o tema de segurança também. Você pode ter a maior segurança do mundo, mas se todos esses serviços que a gente está falando aqui e toda essa troca de dados em tempo real entre máquinas, componentes, insumos, para melhorar eficiência operacional, reduzir custos, automação industrial como um todo e maior engajamento dos clientes lá na ponta, nada disso vai valer a pena se a gente não garantir que a performance desse serviço seja a melhor possível, que a experiência de uso disso tudo seja a melhor possível. É aí que a Dynatrace entra, talvez com bastante foco, né, considerando 3 grandes pilares que a gente consegue endereçar nessa ótica de uma plataforma de observability avançada, voltada para o mundo de internet das coisas. Primeiro, a gente precisa lidar com toda essa complexidade. Por mais que um sistema de IoT, ou de Internet of Packaging, seja muito especialista, possivelmente esse sistema se integre com outros sistemas. Não necessariamente esses outros sistemas estão na mesma rede, estão na mesma infraestrutura, ou tampouco na mesma nuvem. Alguns sistemas podem estar numa nuvem privada, outros numa nuvem pública, ou talvez numa nuvem híbrida. Não importa. Para quem está lá na ponta esperando um serviço, quando eu digo alguém, pode ser uma máquina precisando trocar dado com outra máquina, não necessariamente uma pessoa, a gente tem que lidar com toda essa complexidade em tempo real. Se tiver uma latência, um serviço indisponível por alguns segundos, pode comprometer toda uma operação de chão de fábrica, ou pode comprometer toda a experiência de engajamento de um cliente lá do outro lado também. Tá? Então, primeiro, como que a gente lida com toda essa complexidade? E a resposta que a gente pode dar aqui é como uma estratégia de observabilidade avançada, onde permita a empresa observar tudo o que acontece em tempo real, não só do ponto de vista transacional, né, dessa estratégia de IoT ou de internet industrial das coisas, mas também descendo um nível, chegando à infraestrutura, chegando nos sistemas, chegando a nível código, chegando nas clouds, para isolar um eventual problema, uma lentidão,
um incidente que aconteça para resolver isso o mais rápido possível. O segundo pilar é o uso da inteligência artificial nesse processo. Como que a gente automatiza todo esse processo de observability avançada? Seria humanamente impossível, Edson, a gente imaginar que as pessoas teriam capacidade, e aqui a gente está falando de capacidade humana, de cruzar bilhões de dependências. E o número é esse mesmo, é um número assustador. A gente está falando de bilhões de dependências. Se a gente for cruzar cada dado trocado, cada clique, cada máquina conversando com máquina, no mundo de bilhões de dispositivos, apenas a inteligência artificial tem essa capacidade de processamento e cruzar tudo isso e dar análises relevantes para o negócio. E o terceiro pilar que eu poderia aqui elencar seria, não menos importante, como garantir essa experiência digital da melhor maneira possível. Né? A gente já falou um pouquinho disso aqui também. Não é só uma questão de segurança, a questão é a performance desses serviços todos. Né? E no mundo da internet das coisas, isso ganha uma dimensão cada vez maior, porque qualquer latência, qualquer intermitência pode significar a parada do chão de fábrica, pode significar um processo que não finaliza como esperado, né? Uma troca de dados que não funcione corretamente em tempo real pode prejudicar toda uma cadeia de fornecimento ou uma cadeia de entrega. Tá? Então, esses 3 pontos precisam ser endereçados através de uma gestão mais abrangente, mais holística e mais inteligente também. Né? A gente está falando aqui de inteligência todo o tempo, para você unir uma gestão da TI que seja relevante para uma estratégia de IoT ou estratégia de internet industrial das coisas, tá, Edson? Sim. Eu estava, inclusive, Roberto, eu gostei de um dia que eu assisti uma apresentação sua, né? Uma apresentação pelo Zoom, inclusive, né? Pela ferramenta aqui que a gente está usando agora constantemente pela necessidade de se manter distante, né? E você falou uma coisa que eu achei brilhante, que, na verdade, o que acontece hoje é que a gente não tem a inteligência artificial sendo, digamos assim, uma preocupação estimulada por CIOs, né, pelos homens executivos de tecnologia das empresas, nem pelos executivos de negócios. A coisa virou uma emergência em função da Covid-19. Eu acho que essa é uma definição brilhante, que é, inclusive, o que está drivando aí, está motivando uma existência cada vez maior de e-commerce, né? O fortalecimento do e-commerce, a presença do negócio eletrônico, que muito desse e-commerce, ele depende do tal omnichannel, né? Que é você saber vender e saber o que você tem de produto, não só saber se ele está no estoque, mas encontrar esse produto. E isso é uma necessidade absoluta, né, desse momento que a gente está vivendo. Você vê isso como uma oportunidade de negócio? Como é que você está enxergando? Então, eu costumo brincar, né, Edson, que antes, quem ditava o ritmo da transformação digital, ou até mesmo o emprego de inteligência artificial, como você comentou, eram aqueles CIOs mais inovadores, mais antenados aí com as grandes tendências, enfim. Depois eu vi o papel dos CEOs trazendo para si essa responsabilidade. Né? Os CEOs começaram a perceber que não é só uma questão de TI, é uma questão de sobrevivência do negócio. Então, transformação digital é sim uma responsabilidade maior da empresa e do próprio CEO ditar o ritmo dessa transformação digital nas empresas. E por último, a gente viu do dia para a noite o terceiro maior motivador da transformação digital, que é a Covid. Né? Aquelas empresas que por alguma razão não estavam endereçando na velocidade que precisavam as suas estratégias de transformação digital, se viram do dia para a noite tendo que acelerar isso. Então, por isso que eu brinco aqui que a Covid, de um jeito ou de outro, acelerou muitas estratégias de transformação digital. Né? Porque o que tem que ficar claro aqui, Edson, né? que os sistemas, os softwares, estão devorando o mundo. Né? E eu não estou nem falando aqui como representante de uma empresa de software, não. Eu estou falando aqui como uma pessoa física. Hoje o Roberto Carvalho acordou,
entrou no sistema do seu banco, ele fez um pagamento, ele entrou no sistema da escola da filha para fazer um outro pagamento, ele entrou no sistema da prefeitura para pagar também o IPTU e assim por diante. Entrou no sistema da NetPress para dar uma entrevista. Exatamente. Eu posso dar aqui exemplo. Sistema aqui também. Sem dúvida. Eu posso dar exemplo para você aqui, Edson, do Roberto Carvalho, pessoa física, que entrou em 10, 15 sistemas para fazer coisas do dia a dia. Exato. Tá? Coisas básicas do dia a dia. Né? Eu entrei no sistema para abrir a porta da minha casa para um prestador de serviço que chegou aqui, enfim. Então, o software está devorando o mundo. Né? E por isso que o new normal, que todo mundo fala, né? O novo normal, obriga que as empresas, antes de mais nada, garantam que esses sistemas funcionem perfeitamente o tempo todo. Ninguém tem mais tolerância para um serviço ou um produto que não funcione perfeitamente na hora que você mais precisa. Né? Essa tolerância agora ela é praticamente zero, né? Porque a gente sabe que o concorrente está a um clique de distância. Você não está contente, você vai dar um clique e vai buscar uma alternativa para aquele produto ou para aquele serviço. Né? Então, garantir que tudo funcione perfeitamente é um novo mantra nesse mundo ou nesse novo normal que todo mundo fala. Né? Descendo um pouco aqui na sua pergunta, né, você falou aqui de como que a gente viabiliza ou garante uma estratégia de omnichannel. Né? Claro que esse tema é muito amplo, a gente poderia discutir isso de vários aspectos. A gente poderia discutir só do aspecto de usabilidade, a gente poderia discutir só do aspecto de conveniência, enfim. Vamos trazer um pouco essa discussão, tá? No aspecto de gestão, né, da TI. Né? Antes de mais nada, para você promover uma maior colaboração entre as áreas, aumentar as receitas, você tem que garantir que a experiência dos seus clientes vai ser a melhor possível, independente do canal de atendimento. Não importa se o Edson esteja usando um quiosque, uma loja física, um canal web, um canal mobile, ou ele esteja conversando com um chatbot. Né? Todo mundo fala do benefício de um chatbot, que eu também sou um grande fã de chatbot. Agora, o que acontece se o chatbot fica lento? Possivelmente o Edson não vai ser bem atendido, possivelmente vai aumentar o número de ligações no call center. Tem um prejuízo por trás aí, que ele é muito visível. Né? Então, você garantir a melhor experiência do Edson, independente do canal de atendimento, eu acho que é um grande desafio, né? Que pode ser endereçado, sim, com uma plataforma de observabilidade avançada, onde você consiga entender, em tempo real, os níveis de serviço impactando os diferentes canais de atendimento. Tá? Então, acho que esse é um ponto aqui extremamente importante, que a Covid deixou todo mundo exposto do dia para a noite. Quem não estava preparado para esse new normal se viu realmente aqui num desafio enorme de garantir esses níveis de serviço. Né? Então, isso também remete a outro tema, Edson. Como você consegue prover informação em tempo real para as áreas de negócio? Como você tem uma estratégia de business analytics atrelada a essa gestão mais inteligente de toda a sua TI? Né? Então, acho que aqui é outro ponto muito, muito importante. O que a Dynatrace tem de diferente é justamente isso. Não só rastrear a experiência do Edson desde o primeiro clique dele, entender o que pode estar impactando essa experiência do Edson, pode ser uma linha de código, pode ser uma infraestrutura que não está adequada na nuvem ou dentro da própria infraestrutura da sua casa, mas também como que esses sistemas são representados na ótica do negócio. Será que aquela diminuição do faturamento na sexta-feira, às 3 horas da tarde, é um sintoma ocasional, é um problema ocasional, ou ele realmente tem uma causa por trás? E o que é essa causa que está impactando a geração de receita na sexta-feira, às 3 horas da tarde? Eu acho que a observability, ela entra justamente aí, para você entender em tempo real o comportamento do seu negócio e resolver os problemas em tempo real também. Né? E aí, quando a gente fala de internet das coisas, tudo isso ganha uma dimensão toda em tempo real. Né? Você tem um problema, se você não resolver em tempo real, você coloca sempre em xeque ou em dúvida toda essa estratégia. Roberto, eu queria te agradecer pela excelente aula que você deu aí de sistemas
e de toda a área de negócios também, né? Porque tecnologia faz sentido para as empresas quando dá dinheiro, né? Quando dá retorno. E é isso que é importante. Eu acho que foi isso que você falou. De certa forma, é como você fazer a empresa continuar lucrativa ou se tornar, né? Dependendo do momento de crise que está passando por agora, por todas essas questões que a gente está acompanhando aí no mundo todo. Mas eu queria te agradecer por essa participação sua e o nosso tempo aqui, infelizmente, já se esgotou, mas muito obrigado, Roberto. E você é sempre bem-vindo para trazer essas informações aí quando tiver novidades. Imagina, eu que agradeço, Edson, todo o seu tempo, toda a sua atenção. Eu fico aqui à disposição para um bate-papo aqui bacana com você. Obrigado. Obrigado, Roberto. Boa tarde.